eu publiquei um livro. Oiê, eu sou a Esther, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. O vídeo de hoje é super especial porque eu vou compartilhar com vocês uma coisa que me deixa muito feliz. Vocês já devem ter visto aí na thumb, vocês já devem ter visto também no título desse vídeo. Mas é isso mesmo, eu publiquei um livro e esse livro fala sobre futebol feminino. Eu conto um pouco sobre a realidade do futebol feminino no Brasil, às vésperas de uma Copa do Mundo aí, né? Copa do Mundo Feminina. Então, sem mais delongas, vou mostrar pra vocês o livro, vou comentar um pouquinho sobre ele e, claro, no final do vídeo vou disponibilizar o link para vocês poderem adquiri-lo. Esse é o livro, olha que lindo. Maravilhoso, né? Eu vou pôr de ladinho, porque senão vai pegar a luz. Maravilhoso, olha. Resiliência, a realidade do futebol feminino no Brasil. Aqui atrás tem um resuminho do livro, vou ler pra vocês. O futebol feminino teve avanços significativos desde a última Copa do Mundo Feminina em 2019. Entretanto, 4 anos depois e às vésperas de mais uma Copa Feminina, nos deparamos com descasos em relação à modalidade. Neste livro levanto os principais pontos, positivos e negativos, que tivemos nesses últimos anos. A obrigatoriedade da modalidade para clubes, falta de comprometimento de equipes, jogos sem transmissões, as mulheres que fazem a diferença no mundo da bola e muito mais. Então, esse é o livro. E agora eu vou falar rapidinho sobre cada... Olha, primeira página dele. Aqui tem uma pequena sinopse também. Eu vou falar... E aqui no fundo... minha fotinha de autor, olha que linda. Ah, maravilhosa. Eu vou falar rapidinho sobre cada capítulo dele. Ele não é tão longo, né? Como eu já disse pra vocês, bem curtinho. Olha, eu vou mostrar pra vocês a parte de sumário. Bom, a primeira parte, então, é o pré-jogo, né? Primeiro aí no sumário a gente tem o pré-jogo. No pré-jogo eu faço uma abordagem geral do que o livro vai tratar, né? Que no caso é a realidade do futebol feminino aqui no Brasil. Depois a gente tem o segundo capítulo, que é a obrigatoriedade. Eu comento um pouco sobre quando o futebol feminino, ter um clube de futebol feminino no Brasil, passou a ser uma obrigatoriedade para os clubes, né, que disputam competições da Conmebol e da própria CBF. Falo também de alguns descasos que os clubes têm, muitas equipes a gente sabe que infelizmente só tem futebol feminino ali no clube, porque é uma obrigação, mas não dá respaldo necessário para que essas equipes, enfim, possam desempenhar um bom futebol. A gente viu casos, inclusive, como por exemplo do Ceará esse ano, né, no Campeonato Brasileiro Feminino. Então eu cito alguns desses casos, enfim, a gente busca tentar achar soluções para melhorar essa questão também, porque a CBF, inclusive, falo isso no livro, tanto a CBF quanto a Conmebol, elas deixam bem claro nessa obrigatoriedade que o clube precisa dar esse respaldo, né? Tanto de planejamento quanto de infraestrutura para o clube, e a gente sabe que muitas vezes isso não acontece. Então esse capítulo de obrigatoriedade fala um pouco sobre esse tema. O outro tema, premiações e salários, a gente sabe que muitas vezes as premiações de competições aqui no Brasil são infinitamente menores em relação às premiações do campeonato masculino. A gente sabe também que isso passa muito em casos de salários de jogadoras. Por exemplo, no Campeonato Brasileiro, as jogadoras começaram a ganhar, as campeãs, na verdade, começaram a ganhar premiações em dinheiro só em 2017. E o Campeonato Brasileiro existe desde 2013. E olha pra gente ver, né? Quanto tempo o Campeonato Brasileiro feminino ficou sem um aporte financeiro ali para a equipe campeã e vice-campeã. A gente viu que em 2017 começou a ter, né, essa quantia financeira, essa bonificação financeira, e depois ele aumentou, ano passado foi de 1 milhão, e enfim, o Corinthians, no caso, levou 1 milhão, né, a gente viu isso. Mas, inclusive, apesar de ter sido 1 milhão, aqui eu falo, na casa de premiações e salários, que no campeonato masculino, esse valor foi muito maior, Porque, olha, em 2022 o campeão Palmeiras levou 45 milhões, né? E o campeão brasileiro feminino levou só 1 milhão. Então, olha a diferença, né? A disparidade aí de salários e de premiações que a gente encontra.
Bom, o terceiro tema é sobre as transmissões. A gente viu que esse ano, infelizmente, nem todos os jogos do Campeonato Brasileiro Feminino está sendo transmitido. Apenas 2 jogos por rodada estão passando na televisão. E isso é um grande passo para trás, visto que ano passado nós tivemos todos os jogos do Campeonato Brasileiro transmitidos. E pensar que a gente está em ano de Copa do Mundo, isso é ainda mais revoltante, né? Por motivos óbvios. A gente tem a principal competição feminina do país sem todos os seus jogos sendo transmitidos para o público e os clubes ali tendo que dar um jeito de transmitir, sendo que muitos jogos ainda ficam sem transmissão, né? Então, nesse capítulo de transmissões eu falo um pouco sobre isso e como é importante que o futebol feminino tenha transmissões para o público em TV aberta, em TV fechada, até mesmo em canais de streamers, né? Como a gente costuma ver aí, por exemplo. A gente tem várias competições passando na Amazon Prime Video, a gente tem várias competições passando na TNT, né, no aplicativo, na HBO Max, então assim, é realmente complicado. E nesse capítulo eu falo um pouco sobre isso também. Bom, Mulheres no Comando é o outro capítulo do livro, e nesse capítulo eu cito algumas das mulheres que fazem a diferença no mundo da bola hoje, como por exemplo a Renata Silveira, Ana Thaís Matos, são alguns dos exemplos de mulheres que eu cito no livro, comento um pouquinho delas, as marcas que essas mulheres alcançaram aí no cenário do futebol, mostrando que esse espaço também é nosso. Então, tá muito legal esse capítulo também. Bom, depois tem um capítulo sobre o Brasileirão Feminino, né, que é um pouco sobre o Brasileirão Feminino, onde eu conto um pouco da história do Brasileiro Feminino, desde 2013, falo também dos campeões que nós tivemos nesse período aí de 10 anos, né, 9 e 10 anos. Interessante também esse capítulo, galera. Outro capítulo também é sobre a Seleção Brasileira e Copa do Mundo. Nesse capítulo eu começo bem lá no passado, em 1940, quando o futebol feminino no Brasil ele foi proibido, onde as mulheres não podiam jogar futebol, né? Isso dura por 38 anos e depois que cai por terra essa proibição, só em 83 o futebol feminino ele é regulamentado aqui no Brasil. E depois disso a gente começa a ter ali os primeiros jogos jogados por mulheres, a seleção brasileira começa a surgir e eu conto um pouco dos anos que foram passando aí e o que a seleção brasileira conquistou nesse período, em grande maioria desses anos sem nenhum apoio, né? Com muito pouco apoio ou quase nenhum apoio mesmo, sem uniforme, sem, enfim, muitas coisas. Eu comento isso também nesse capítulo, então ele tá bem interessante também. E o último capítulo, mas não menos importante, eu falo um pouco sobre as categorias de base, né? Principalmente nesses últimos 4 anos, que foi quando, depois da obrigatoriedade, os times passaram a ter também categorias de base. Falo um pouco das equipes ali que tem no seu time, ali no clube, categorias de base, quais são as categorias ali que os clubes possuem. Então, é isso, muito focado nesses últimos 4 anos, de 2019 até esse ano, né? Por isso que o livro ele é um pouco curto, não é tão longo assim. É uma leitura rápida e interessante, importante. Eu acho que vale super a pena. Ele é bem curtinho porque, se a gente for parar pra pensar, nada mais é do que um resumão, né, de como o futebol feminino está atualmente às vésperas de um dos maiores eventos, se não o maior evento esportivo do planeta, que é a Copa do Mundo Feminina, né? A maior competição que a gente tem no futebol feminino, da mesma forma que a Copa do Mundo é a maior competição que se tem ali no futebol masculino, não seria diferente no feminino, né? Então, às vésperas de um evento tão importante, saber a realidade que o futebol feminino se encontra no Brasil hoje, as dificuldades que o futebol feminino ainda enfrenta, é importante para a gente ter essa clareza e juntos tentar fazer a diferença e mudar a modalidade, fazendo com que ela continue evoluindo e que os preconceitos parem de existir, né? Porque a gente sabe que, infelizmente, as mulheres ainda sofrem muito preconceito, porque o mundo da bola é, sim, muito machista ainda. Então, ter um livro como esse eu acho importante justamente por esse motivo, né? Pra gente continuar quebrando barreiras, enfim, tentar fazer a diferença do nosso jeitinho, nem que seja só compartilhando um jogo que vai passar em um canal que ninguém tá sabendo, pros seus amigos, falando, olha, vamos acompanhar ali o futebol feminino do nosso clube, eu sou santista, eu acompanho as Sereias da Vila. Se você é corintiano, você vai acompanhar o time feminino do seu time e assim por diante, porque é assim que a gente faz a diferença, né? É assim que a gente faz a diferença. Então, esse livro, ele é curtinho, mas eu acredito que ele é muito importante e pode mudar
a forma que as pessoas enxergam o futebol feminino, mostrando que, pô, a gente só quer jogar, a gente só quer torcer, a gente só quer comentar, assim como todos os homens que estão ali querendo apenas isso também. A gente não tem nenhuma outra intenção a não ser demonstrar o nosso amor integral ao nosso time do coração. Então, gente, depois de tudo isso, depois de explicar um pouquinho como é esse livro, eu quero falar pra vocês que o link para compra tá aqui e na descrição vocês encontram o link para comprar o livro físico, no caso é esse que eu tô aqui segurando, ou também o e-book, caso você seja desses que prefere ler no digital, tem os dois, cada um tem um preço diferente, né? O físico é um pouquinho mais caro do que o e-book, mas eu vou deixar ambos aqui e vocês decidem o que vocês querem comprar. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Espero que vocês também tenham gostado do livro, queiram comprá-lo. É assim que ler todo esse conteúdo que vocês também gostem. E se você comprar e ler, pode vir me falar que tenho certeza que eu vou amar saber o que vocês acharam dessa belezinha aqui. Bom, gente, é isso. Eu vou ficando por aqui. Um beijo pra vocês. Se você é novo por aqui ou se você já me acompanha há algum tempo, mas ainda não é inscrito, aproveita esse momento pra se inscrever. Beijos. Tchau!